Opa, sou Maurício Foucault, cirurgião dentista, estomatologista, e hoje nós vamos conversar com o professor Mário. Gostaria que o professor Mário se apresentasse. Eu sou o Dr. Mário Marques Fernandes, professor de odontologia legal, produzo conteúdo tanto para dentistas clínicos como para especialistas. O nosso assunto de hoje vai ser sobre contratos. Contratos entre o cirurgião dentista e o seu paciente. E aí, a gente sabe, né, professor Mário, que a odontologia legal é uma área de interface da nossa profissão com o direito. São duas especialidades muito próximas ali, duas áreas do conhecimento muito próximas que se completam e se ajudam mutuamente. E quando a gente vai fazer um contrato, tratamento do nosso paciente, a gente vai para a internet e encontra muitos modelos. Por exemplo, no site do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo tem um modelo de contrato lá. Eu posso utilizar esses contratos que estão na internet, dar uma adaptada, uma ajeitada para usar no meu consultório? Qual é a melhor maneira? Então, pessoal, a gente tem que primeiramente entender que os contratos são instrumentos jurídicos, né? Basicamente o que? Eles são documentos muitas vezes regrados por dispositivos legais, ou seja, existem formas legais de fazê-los, quem pode assinar, quem não pode, como que ele deve ser formatado, quando que ele, por exemplo, prescreve, ele não perde a validade. Então são questões objetivas um pouco mais do direito. Então nós acreditamos que sempre que você tiver, professor Maurício, um contrato, a gente deve ter esse instrumento revisado por um advogado. Muito bom. Então, muito cuidado com esse modelinho que você está pensando em usar pronto, né? Você tem que ter cuidado para que ele realmente esteja adequado. Mas uma outra questão, assim, eu preciso fazer um contrato para cada procedimento, para cada atendimento que eu for fazer no consultório? Pessoal, olha só, um contrato formal, especificamente com essa forma legal que eu falei, não, você não precisa. Um exemplo disso, por exemplo, professor Maurício, é quando nós vamos até um determinado local para comprar uma loja de conveniências para comprar especificamente um bombom. Você vai comprar e vai ter o quê? Um recibo daquele procedimento que você fez. Você tem então efetivamente uma forma de provar que aquilo foi vendido e que você pagou por ela. Então a gente acredita que o contrato, ele como um instrumento do direito, ele deva ser feito realmente quando quando o tratamento odontológico tiver uma relevância. Quando aquilo precisar ser formado ou firmado, né, firmado no sentido amplo, para que aquilo possa ser então um acordo entre as partes. Isso é importante. Não precisa ter contrato, por exemplo, para uma consulta clínica, mas para um tratamento grande, professor Maurício, aí sim, quando você vai fazer uma cirurgia grande, por exemplo, na área da cirurgia, quando você vai fazer um procedimento amplo, né, pode ser um procedimento traumatológico, da mesma forma, você tem que ter esse cuidado. E se eu considerar uma situação clínica, assim, onde eu vou fazer uma sequência de atendimentos, por exemplo, laser terapia, onde o paciente vai fazer 5, 6 sessões para tratamento de afta, de herpes ou para DTM, e aí esse contrato ele precisa prever essa sequência de consultas, valores, parcelamento. Se eu for fazer um pacote e oferecer um desconto, se o paciente já pagar tudo agora, como é que a gente pode fazer isso? Então, pessoal, nós da odontologia legal costumamos orientar da seguinte forma. Inclusive o nosso Conselho Federal de Odontologia em 2004 elaborou um documento onde ele expressa que o contrato é um documento essencial do nosso prontuário. O documento principal, ele deve ser feito, como eu acabei de explicar, sempre que nós tivermos o interesse ou a relevância daquele tratamento. Então, nesse caso, professor Maurício, como a pergunta foi feita no sentido de uma sequência, nós temos que cuidar para que isso, então, seja o objeto do contrato. Para que o contrato claramente aí descreva as condições em cláusulas, né, de que especificamente vai acontecer com o contratante, com o contratado e assim por diante. Lembrando sempre, como nós falamos no início, a importância de uma revisão jurídica com o advogado. Contrato também precisa de testemunha? Então, pessoal, sim,
existe forma legal prevendo que existam testemunhas. Perfeito. Bom, e aí, professor Marcos, nós vamos deixar um modelo para o pessoal de contrato? Então, sim, nós vamos ainda elaborar esse documento, né? Nós vamos deixar e disponibilizar, ainda não definimos como, nós vamos fazer de que forma nós vamos disponibilizar, mas assim que a gente tiver definido isso, você que nos acompanha vai saber. Lembrando sempre, para que a gente tenha aí um bom convívio e uma boa relação, né? Esse instrumento jurídico cabe sim ser revisado por um advogado. Muito bem, quero agradecer essas informações que foram brilhantes, essenciais. Quem trabalha mais com diagnóstico, estômago, às vezes não está prestando atenção nisso e é muito importante que a gente trabalhe com segurança. Quero convidar todos vocês a seguirem nossos canais, nossas mídias sociais, no YouTube, Instagram e Facebook. Assino com o relator.